sobre a sua expulsão de associado. O que é que espera desta Assembleia? Bem, eu tenho, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade que me dão também de poder, mais uma vez, chegar aos sportinguistas e de poder explicar, com certeza, algumas coisas que serão de curiosidade de todos. Eu esperava duas coisas, uma já não vai acontecer. A primeira é que esta Assembleia Geral demonstrasse que o Sporting Clube Portugal vive inserida e dentro das regras de um Estado livre, democrático e de direito. Infelizmente, o Sporting não cumpre essas regras. Eu digo isto porque todas as pessoas têm o direito de se defender antes de ser julgadas. Numa Assembleia Geral, o julgamento é o voto. É aí que as pessoas julgam, é com o seu voto. A partir do momento em que a Assembleia Geral abre e, ao mesmo tempo, abre logo as urnas de voto, é um julgamento que já está feito, mesmo antes das pessoas se conseguirem defender. Portanto, a primeira coisa que eu esperava e que pedi a 12 de março deste ano, eu e o meu colega Alexandre Godinho, aquilo que pedimos foi claramente para que isso não acontecesse. Infelizmente, é uma realidade que ainda ontem foi reforçada por Rogério Alves. Por isso resta-me esperar que, não sendo uma Assembleia Geral que cumpre as regras de um Estado de Direito livre e democrático, que corra dentro da normalidade, que se consiga discutir os assuntos entre os associados com elevação e que as pessoas consigam, independentemente das regras não serem as regras corretas, consigam em consciência tomar a atitude que acham ser a melhor para o Sporting Clube Portugal. Pelo menos que esta segunda parte consiga acontecer. Tirando isso, o resultado que for, desde que seja o resultado que os sportinguistas desejarem, temos que aceitar. Já lá vamos ao que disse Rogério Alves ontem, a propósito também desta Assembleia, mas quando lhe pergunto também o que espera da Assembleia Geral, se tem alguma expectativa em relação àquilo que vai ser a intenção de voto dos sportinguistas? Seria normal, seria perfeitamente normal que os sócios não expulsassem quem durante 5 anos e meio se dedicou de alma e coração ao Sporting Clube Portugal, dedicando-lhe 24 horas por dia, criando uma nova mentalidade, com resultados como, por exemplo, o único mandato completo com resultados positivos, nunca tinha acontecido, no clube e na SAD, nunca tinha acontecido. Aumentaram 80 mil sócios o corpo da família de associados do Sporting Clube Portugal, campeões em todas as modalidades, menos no futebol sénior masculino, algumas delas modalidades que estavam inativas há décadas, muitos títulos de campeão europeu por parte das modalidades, estádio com as melhores assistências dos últimos anos, no futebol dos melhores plantéis que o Sporting teve nos últimos anos, uma transparência como nunca foi visto em nenhum clube em Portugal. No caso das contratações, onde, se se lembra, nós colocávamos todos os períodos de mercado, toda a informação detalhada de comissões, de percentagens, de valores. Foi um apanágio desta direção que isso acontecesse. Nunca aconteceu no clube e nunca aconteceu em Portugal. Creio que o Braga fez uma vez depois de nós e depois não repetiu. Nós fizemos sempre o melhor contrato de sempre da história de Portugal, de contrato de direitos televisivos, 515 milhões. No top 10 das melhores vendas de sempre da história do Sporting, temos 4, incluindo a primeira e a segunda, Slimani e João Mário. Até agora, a venda do João Félix, tínhamos realizado a maior venda de sempre de um jogador português de todos os campeonatos, de todos os clubes
portugueses, foi agora ultrapassado, como já disse, pelo João Félix. Por isso, acho completamente absurdo e inexplicável, inenarrável que se expulse alguém que deu tudo isto. Mas tem algum fundamento para isso? Consegue explicá-lo na sua cabeça? Porque se olharmos para as últimas votações, a destituição, a confirmação da suspensão de sócio foram 68%, 71%. Pelo menos foram os resultados divulgados. Exatamente. Pronto. Sinceramente, já agora, para ficar esclarecido e para não se dizer sempre que eu digo as coisas sempre atribuindo a culpa aos outros, vou relembrar 2 pormenores porque é que eu digo não os resultados, mas sim os resultados divulgados. Vou relembrar que na Assembleia Geral da suspensão, e nunca foi explicado o porquê é que isto aconteceu, saíram logo a seguir à Assembleia Geral, pela porta dos fundos, há imagens públicas, pessoas cheias de sacos, contendo os votos lá dentro, que ninguém consegue perceber para onde foram, o que foram, porque é que foi este tipo de procedimento. Também dizer que é inexplicável até ao dia de hoje não ter sido dado acesso, nem sido lido, nem dado acesso à ata da destituição. Isto é um ponto importante, porque eu gostava que as pessoas percebessem que sem a ata não se efetiva a destituição. Por isso é que a ata é muito importante. Não é a votação que efetiva nada, é a ata que formalmente efetiva a destituição. A ata é essa que até hoje nunca apareceu. Já passou mais de um ano dessa Assembleia Geral. Na última Assembleia Geral, por exemplo, de forma muito... uma coincidência perfeita para a atual direção, no momento da contagem dos votos, a Assembleia é suspensa. E é suspensa pela agressão inexplicável de um segurança de varandas a um associado, que deriva numa suspensão. Portanto, ninguém pôde observar os processos de contagem dos votos. Não me parece que isto seja digno de um clube como o Sporting Clube Portugal. E não me pareceu coincidência, pelo que estava a dizer. Fui absolutamente irónico, está-me a perguntar a minha opinião. Eu acho que são demasiados factos seguidos, reiterados, que não pronunciam nada de bom para o Sporting Clube Portugal. É só para as pessoas ficarem esclarecidas que não é só falar por falar, temos também que nos lembrar das coisas para perceber que às vezes as pessoas têm razão por estar descontentes e por não quererem, ao fim de 5 anos e meio, terem servido com sacrifício pessoal o clube, voltar a vê-lo numa fase em que não é um clube que vive às regras, como já lhe disse, da democracia, da liberdade e de um Estado de Direito. Bruno, porquê que não usa os 15 minutos que tinha direito? Já explicou que obviamente não está de acordo com a forma como a Assembleia se vai processar, nomeadamente pelo facto de abrir imediatamente votação, e não era isso que tinha solicitado. A sua carta à mesa da Assembleia foi tornada pública, mas porquê que não aproveita aqueles 15 minutos para se defender numa altura tão crucial da sua vida como associado do Sporting e ex-presidente? E eu digo isto porque até vi no seu Facebook muitos sócios e adeptos do Sporting a pedir-lhe que ainda assim que se apresentasse perante os sócios e que dissesse algo aos sócios. Porque eu não posso legitimar algo que considere ilegal. Vou explicar. Em primeiro lugar, a Constituição Portuguesa prevê, creio que no seu artigo 32, eu disse isto no comunicado, que todo o arguido tem direito à sua defesa, isto é, em resumo, tem direito à sua defesa antes de uma tomada de decisão. Se nós formos aplicar isto a uma Assembleia Geral, o arguido são os associados que estão visados. A decisão é a expulsão ou não, e essa decisão é materializada pelo voto. Portanto, para mim, isto viola perfeitamente a Constituição, esta decisão. Mas, para além de violar a Constituição, que já é algo
grave, estamos a falar da lei magna do país, viola os regulamentos da Assembleia Geral. E viola os regulamentos, e assistia tanto puritano dos estatutos e dos regulamentos quando estava na presidência do Sporting, que gostava que esses puritanos também fossem ler o regulamento da Assembleia Geral e percebessem no seu capítulo 2 que há uma ordem definida da secção 1 à secção 5. E essa ordem definida é formalidades, a seguir às formalidades, dar a palavra aos associados e discutir, e só depois votar. Portanto, aquilo que nós, eu e o associado Alexandre Godinho, pedimos no dia 12 de março, em carta registada enviada para o Sporting, não foi mais nem menos do que o cumprimento da Constituição e do próprio regulamento da Assembleia Geral. Portanto, não foi um pedido baseado em nada, foi um pedido baseado na lei e num documento que é oficial do Sporting, que é o regulamento da Assembleia Geral. O Rogério Alves, ex-bastonário, coisa que eu, cada vez que tenho visto o Rogério Alves atuar dentro do Sporting, cada vez mais percebo porque é que o povo português não dá o devido valor à justiça portuguesa, diz que é uma justiça má e demorada, quando vejo que Rogério Alves foi ex-bastonário da Ordem dos Advogados. Se calhar já explica muita coisa, não explicará tudo, mas já explica muita coisa, porque realmente para acha que da parte dele aqui é um atropelo da lei? Para um homem de lei, ele próprio ontem disse isso na sua entrevista, ele assumiu claramente que está em desacordo, que está a não cumprir os estatutos do Sporting Clube Portugal, mas que o faz conscientemente e porque não concorda com os estatutos. Ora, ninguém pediu um parecer, os sócios do Sporting não pediram um parecer ao advogado Rogério Alves. Os sócios do Sporting exigem de um presidente da mesa da Assembleia Geral que cumpra a sua função e missão. E a sua função é zelar pelo cumprimento dos estatutos. É inacreditável. Há uma desobediência aos estatutos, no seu entender, por parte do Presidente da Mesa da Assembleia Geral. É isso que está a dizer? Não é, no meu entender. Ele assumiu, pessoalmente. Ele assumiu ontem a entrevista. Ele disse-o com as letras todas. Não é preciso estar a fazer interpretações da entrevista. Ele disse-o. Eu não cumpro os estatutos por não concordar com eles. Ninguém pede uma interpretação ao advogado Rogério Alves. As pessoas, os associados, o que queriam é que ele zelasse pelos estatutos do Sporting Clube Portugal. Mas ainda assim, Bruno, insisto nisto, ou seja... Não posso validar. Não posso validar. Não pode validar. Nem eu, nem o meu colega Alexandre Godinho podemos validar um ato antidemocrático, anti-liberdade e anti-Estado de Direito. Não podemos. Por muito que nós gostássemos de nos dirigir aos associados do Sporting, não podemos contribuir para aquilo que é um julgamento com uma decisão prévia. Portanto, mas não põe em questão voltar a aparecer mais tarde, como na última semana? Não. Caso as coisas não estejam... Não ponho questão nenhuma, não vou de facto aparecer. Gostava muito que o Rogério Alves tivesse mostrado dignidade ontem, e dignidade teria sido ir à televisão, assumir o seu erro e dizer que as votações... Eu ainda tinha alguma esperança, enquanto cidadão, tinha alguma esperança quando me disseram que o Rogério Alves ia dar uma entrevista, que o Rogério Alves fosse fazer um meia-culpa, só lhe ficava bem, humildade, mas não, o Rogério Alves foi o arrogante e o prepotente sempre, e em vez de pedir desculpa e dizer claramente que ia permitir dar a palavra aos visados, depois aos associados, permitir a discussão do tema e só depois abrir as urnas, eis que não quando, com a sua prepotência total e arrogância, se dá ao luxo de dizer, sem que hajam programas de horas e horas, como acontecia comigo, de dizer que não cumpre os estatutos porque não lhe apetece, ponto.
Mas espera pelo menos então que dentro do Sporting os associados que até votarão contra a sua expulsão façam algo, e há mecanismos para isso devido a esta assunção pública de Rogério Alves de não cumprir os estatutos. Aliás, o próprio Bruno Carvalho chegou a ser acusado de não cumprir também os estatutos e até foi penalizado por isso. Portanto, espera que associados que ouviram isto e que o Bruno estava aqui a dizer façam algo também nesse sentido, por causa do Presidente da Mesa da Assembleia Geral não estar a cumprir. Eu espero que os associados tenham e levem em linha de conta que é gravíssimo o que foi dito ontem, e que quer os que votem a favor da minha expulsão, quer os que votam contra a minha expulsão, exijam claramente que não haja dentro do clube 2 pesos e 2 medidas. Ora, se foi instaurado um processo de suspensão e de expulsão, onde um dos pontos fundamentais desse processo foi o não cumprimento dos estatutos. Daí a minha pergunta, exatamente. Espero que Rogério Alves, para não haver 2 pesos e 2 medidas, seja suspenso e enfrente um processo de expulsão também, porque é o mínimo que é justo, quer dos que votam a favor da minha expulsão, porque quer dizer que consideram um ato gravíssimo não cumprir os estatutos, e eu depois estou a dizer isto tudo, mas gostava de explicar a diferença perante o que fiz e perante a gravidade que o Rogério Alves fez, porque é muito diferente o que nós fizemos. Se me der essa possibilidade, claro, eu agradecia, mas espero que quem vota a favor da expulsão perceba que para 2 casos iguais não pode haver 2 medidas iguais, 2 medidas diferentes. Peço desculpa. E por isso, se sou merecedor e se fui merecedor de uma destituição, de uma suspensão e de um processo de expulsão, a seguir à intervenção de ontem, se querem unificar o Sporting, tem que começar por unificar também as decisões e os processos e as análises que fazem. É isso que eu espero que aconteça. Não fico feliz. A minha grande felicidade tinha sido, como eu já disse ontem, Rogério Alves ter reconhecido o seu erro e ter tido a humildade para emendar, cumprindo a Constituição e o regulamento da própria Assembleia Geral que ele preside, mas pelos vistos Rogério Alves demitiu-se do seu papel de Presidente da Mesa da Assembleia Geral para assumir um papel de Presidente do Sporting Clube de Portugal, porque é isso que pareceu ontem na entrevista que deu. Porquê que acha que o comportamento de Rogério Alves, no seu entender, é mais lesivo do que aquilo que o Bruno é acusado e que pode originar a sua expulsão este sábado? Estamos só a falar em relação à estatutária. Não, da parte estatutária. Eu refiro-me a isso. Na parte estatutária, o que nós fizemos foi colmatar uma lacuna nos estatutos. A comissão transitória da MAG não está nos estatutos, mas também não há nada nos estatutos que proíba de existir. É omisso neste caso. Ao ser omisso, nós fomos ao Código Civil, que é o código que rege as instituições como clubes. Nós fomos ao Código Civil. Portanto, aquilo que fizemos foi preencher uma lacuna usando a lei, no caso o Código Civil. Rogério Alves tem uma coisa absolutamente brilhante. Ele fala do Código das Sociedades Comerciais. Um ex-bastonário, um advogado, não pode deixar de saber que os Códigos das Sociedades Comerciais são para empresas. Ele é presidente da mesa do clube. E lamento que um advogado, ex-bastonário e presidente da mesa vá falar numa lei que não se aplica a clubes, que é o Código das Sociedades Comerciais. Mas ele não está a preencher uma lacuna. Ele admitiu claramente estar a violar os estatutos. Isto é, nos estatutos é claríssimo que é obrigatória a leitura da ata, se os sócios assim o entenderem. E ele diz que não concorda. E ali, portanto, uma coisa é, numa omissão, usar a lei
foi o que nós fizemos. Outra é violar conscientemente, admitindo até, os estatutos, contrariando o que está lá escrito. Se a primeira merece uma destituição, uma suspensão e uma expulsão, a segunda não pode ter, que ainda é mais grave, não pode ter um tratamento diferente, no meu entender, enquanto cidadão e enquanto ex-presidente do clube. Porquê é que acha que o querem expulsar? Exatamente para terem a certeza absoluta que não me posso voltar a candidatar, porque têm a noção que o resultado seria uma vitória. E se não for expulso, volta a candidatar-se? Não lhe posso garantir isso. O futuro a Deus pertence, não lhe posso garantir, mas há uma coisa que lhe garanto, é que com a expulsão é-me retirado o direito e a minha liberdade de escolher se quero me candidatar ou não. É isso que me querem tirar. Tudo se baseia nisto. É no retirar ao cidadão Bruno Carvalho o direito de livremente escolher se quer ou não se candidatar ao Sporting Clube de Portugal. Mas está na sua mente, caso o resultado deste sábado, e até há muita gente que nos vai estar a ouvir também, que nos vai estar a ouvir minutos antes de começar a Assembleia, mas caso o resultado deste sábado seja a expulsão, admite também prosseguir, por exemplo, a batalha para os tribunais civis, fora do Sporting, ou dá como encerrado este capítulo? Não sei. Não faço a mínima ideia. Eu, neste momento, como é público, tenho um processo que está a decorrer com bastante gravidade e não sei claramente se quero iniciar outro processo. Já agora quero relembrar às pessoas que ainda está a decorrer o processo que foi colocado contra a Assembleia Geral de dia 23. Se calhar as pessoas não têm noção que esse processo ainda está ativo e que ainda não está perdido. Portanto, nós podemos ter num futuro próximo uma decisão que seja contrária à Assembleia Geral e quero ver como é que resolvem este imbróglio. Mas ainda não decidiu? Não decidi, não sei. Mas não põe de parte? Se calhar dependerá, não ponho de parte, dependerá muito de como decorrer esta Assembleia. Não começou bem, dependerá muito de como decorrer esta Assembleia. Vamos ver, vamos tomar a decisão, somos dois, vamos tomar as decisões que temos para tomar, sendo que havia uma mensagem que eu gostava de passar às pessoas. Eu gostava de passar uma mensagem que se as pessoas, quando forem votar a expulsão e forem votar a favor da expulsão, for não pelas causas invocadas, mas pura e simplesmente por não gostarem, pelo menos tenham a hombridade de não expulsar o Alexandre Godinho. Mas acha que muita gente vai votar na expulsão porque não gosta de si? E porque não quer que eu me candidato. Eu provei muita coisa dentro do Sporting que as pessoas não gostam. Não gostaram. Havia vários mitos dentro do Sporting. Havia o mito que só grandes gestores da praça portuguesa é que podiam ser presidentes do Sporting. Ora, veio o Bruno Carvalho, do Povo, gestor das suas empresas, não um gestor conhecido, não o chamado gestor de topo, novo, e acabou por fazer uma gestão muito melhor que todos eles, juntos. Porque se somarmos os resultados de todos, eu tive um resultado, eu e a minha equipa, muito superior ao deles todos juntos. Não é em separado, juntos. Mito número 1, deitado abaixo. Mito número 2, que não era possível ganhar dinheiro com o futebol. Mas isto não era um mito só no Sporting. Eu lembro-me quando me apresentei em 2011, que
Portugal quase inteiro me chamou maluquinho, porque eu dizia que era possível ser competitivo e ganhar dinheiro. Disseram que não. Mito que foi quebrado, porque, como eu já lhe disse, durante todo o mandato, durante os 5 anos e meio, sempre resultados positivos na SAD e no clube. Outro mito que foi quebrado. Depois o terceiro mito, que o Sporting Clube Portugal nunca poderá ser um clube popular. E se os outros dois já o chatearam, já chatearam bastante às elites sportinguistas, este então chateou muito mais, porque o Sporting, com os 80 mil novos sócios, tornou-se um clube de base popular. Mas também é mais dividido, Bruno, entre as tais elites e a base popular. Pelo menos é isso que para quem está de fora por vezes parece. Não sei se mais dividido, mas demonstrou-se claramente que o clube, abrindo a sua base a ser um clube de base popular, teve o maior aumento de sempre da sua história de sócios. Portanto, o rumo estava certo. O rumo é este. É o Sporting Clube Portugal ser um clube de base popular. É isso que atrai as pessoas, é isso que faz as pessoas quererem investir o seu dinheiro no seu clube, é isso que atrai as pessoas, não é serem afastadas como está a voltar a acontecer, mas sim serem chamadas para o seio da família sportinguista. Mas o Bruno também teve como objetivo, eu não digo atacar as elites, como é lógico, mas acabar com o tal Sporting do croquete, como às vezes se referiu? Eu nunca me referi. Eu se tenho a certeza absoluta é que... Como muita gente se referiu, não diga Bruno. Nunca me referi, não é uma expressão que eu gosto, nem toda a gente que faz parte desta elite é gente de má fundo, não se pode colocar as pessoas todas dentro do mesmo saco, às vezes por facilidade as pessoas fazem isso, eu não gosto de o fazer, nunca o fiz, nunca o farei. Aquilo que eu sei é que há uma elite dentro do Sporting, uma certa elite dentro do Sporting, que não gosta dos associados. Eu lembro-me que tivemos presidentes que disseram: prefiro 1000 vezes ter acionistas do que ter sócios. Até eu chegar, nenhum presidente, todos prometeram fazer o pavilhão, mas ninguém o fez. Porquê? Porque as modalidades são mais de índole popular. Porque as modalidades, que é o verdadeiro ADN do Sporting, não é o ADN dessa elite específica, que não é toda a elite do Sporting, dessa elite específica. Por isso, aquilo que eu, de facto, quis combater é uma ideia de um Sporting que só não possa ser um Sporting de base popular, de todos e para todos. Isso eu quis combater e a verdade é que consegui prová-lo, mas essas elites conseguiram-me derrubar e voltar ao poder nas últimas eleições. Bruno, há pouco falava de uma situação que eu queria voltar aqui a trazer à conversa, até porque falamos só um pouco pela rama, que tem a ver também com o facto da sua suspensão ter sido decretada a 23 de junho de 2018, se não estou em erro, passado um ano, portanto a 23 de junho de 2019 supostamente estaria livre dessa suspensão, e até 13 de junho, exatamente, peço desculpa, 13 de junho, e poderia ter participado já na última Assembleia. Não foi o caso, porque há uma interpretação também aqui diversa e divergente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, é isso, não é? Porque eu fui agora ver as datas vou dizer a interpretação e depois vou dar a minha visão sobre isto, como cidadão e como ex-presidente. E eu, ao preparar a entrevista, dei por mim a encontrar sócios que se questionavam porque é que o Bruno não participou na última Assembleia. Fui ver as datas. Sim, e realmente... Não, mas é mais profundo e eu explico. Qual é a interpretação completamente ilegal, errada, inexplicável, inenarrável do Conselho Fiscal e Disciplinar? A suspensão preventiva não conta para nada. Não conta para nada. Se eu fui suspenso a partir de dia 13 de junho, só interessa quando foi tomada a decisão. Portanto,
Isto, para as pessoas perceberem, é a mesma coisa de que alguém estar em prisão preventiva durante 1 ano. É-lhe decretada uma pena de 3 anos. A lei é clara. É abatido o tempo em que teve em prisão preventiva. Portanto, em vez de cumprir mais 3 anos, cumpre mais 2, porque já cumpriu 1. Aqui não. Aqui não interessa o tempo que nós tivemos de suspensão preventiva, o que interessa é que foi decidido suspender por 12 meses a 2 de agosto. O que é que se quis de facto fazer? Quis claramente e deliberadamente que eu não pudesse participar garantidamente em nenhuma Assembleia Geral no que diz respeito à vida do Sporting e ao processo em si. Pelo menos até existir a Assembleia da sua expulsão, é essa a sua interpretação? Verifique isto. Se eu fosse um sócio que não tivesse suspenso, eu poderia ir livremente às Assembleias Gerais, inscrever-me nas Assembleias Gerais, usar da palavra, e isto foi tudo feito porque há uma máxima portuguesa, pelo menos em Portugal, não sei se no resto do mundo, que é olhos que não veem, coração que não sente. E o que eles querem é que os sportinguistas não me vejam, para cair no esquecimento, para se chegar à Assembleia Geral do Sporting e se poder dizer, por exemplo, que na última Assembleia Geral pessoas que me defendem eram, e eu ouvi isto por toda a comunicação social, 10 a 20 pessoas. É engraçado porque não vi nenhum colega seu ter a capacidade de dizer que votaram contra o orçamento 450 pessoas. Não foram 10 nem 20. Foram pelo menos, porque ninguém assistiu à contagem, portanto, já falei sobre isso, a contagem vale o que vale, mas pelo menos 450, que é diferente do número 10 ou 20, é um bocado diferente, mas não vi e tenho pena que realmente a comunicação social não se esforce mais em passar a informação como deve de ser. Mas aí entramos pelos vistos, o próprio o ex-presidente Bruno de Carvalho não sofre desse mal dos olhos que não veem, coração que não sente. Pelos vistos, há muito sportinguista que continua agradecido pelo trabalho que foi desenvolvido durante 5 anos e meio. Fico contente e fico feliz por isso acontecer, porque realmente depois de dedicar 5 anos e meio da minha vida em pleno, 24 horas por dia, é bom saber que existe uma franja grande de sportinguistas que reconhecem esse esforço, essa dedicação, essa devoção e que tanta glória deu ao clube ao longo de 5 anos e meio. É por isso, eu dizia-lhe que o Bruno falava dos 450, Varandas referiu-se aos contestatários e a quem votou contra, que não confundia alguns com o todo, que o Sporting era muito maior que aquelas dezenas ou que aquelas centenas de pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma do que é que Varandas pensa sobre quem não está de acordo com ele. Não tenho eu, não tem Portugal, porque assistimos todos ao lamentável incidente do seu segurança particular, principal, a agredir barbaramente um associado que não concordava com Varandas. Portanto, Varandas demonstrou claramente na última Assembleia Geral o que é que pensa da democracia ou de quem não gosta dele. É violentado, é sofredor de atos violentos, é agredido em sua casa, porque aquilo não é a casa do Varandas, aquilo é a casa dos associados, que por não concordarem com ele, um deles foi barbaramente, e não é por um segurança qualquer, aliás, porque eu conheço,
Aliás, porque um órgão de comunicação social quis enganar os sportinguistas dizendo antigo segurança de Bruno Carvalho. Não, esqueçam o que é que a pessoa fez antes. A pessoa neste momento é o segurança principal de Varandas. E que até agrediu se disse que era uma mulher. barbaramente, no mínimo, há imagens disso, no mínimo, um associado de Sporting, que há imagens, e depois há relatos que também há agressões, mas não há imagens, não sei, há relatos de agressões também a uma senhora, mas isso eu não posso dizer nada. Portanto, Varandas está apresentado ao povo português quando silencia quem não gosta dele através da violência. O Bruno, na entrevista ao Expresso, disse que deixava algum comentário sobre o Presidente do Sporting para o pós-Assembleia. No entanto, o Presidente do Sporting, na Rádio Observador, que começou também há pouco tempo, disse, referindo-se obviamente a Bruno Carvalho, que o tempo do medo, da ameaça e do insulto tinha acabado no Sporting, e também já tinha dito que tinha acabado o circo e a chacota ao Sporting. O que é que lhe merece este comentário, uma vez que foi... Continuo a dizer que esperarei pelo resultado para saber em que qualidade vou passar a opinar sobre o Sporting Clube Portugal e sobre Varandas. A única coisa que lhe posso dizer, para não o deixar sem resposta, é que eu acredito claramente que Varandas deve ter um póster meu no quarto, porque Varandas tem um fetiche por mim, tem um fetiche. Ele não consegue fazer nenhuma intervenção que não vá dar ao Bruno Carvalho. Lamento, porque já fui presidente do Sporting e não tinha tempo para grandes fetiches. Espero que ele se dedique mais a aprender as regras das modalidades e a melhorar a sua comunicação, e se dedique menos àquilo que é o seu fetiche por Bruno Carvalho. Acha que foi por isso que, por causa desse fetiche que chama, que aquela foto do Bas Dost apareceu, e também aquela do Bruno quando estava a ser tratado, aquele problema que teve nas costas? Que o Bruno disse que, não sabendo se foi Varandas, que também não punha de parte. O que eu posso dizer é que, em termos daquilo que é o Vox Pop, as pessoas acreditam piamente que foi Varandas que fez sair isso para o público. Eu não posso garantir isso, por isso não posso comentar aquilo que não sei. Agora, aquilo que se diz é que foi. Bruno, porquê é que não apareceu o tal vídeo que falou do Varandas a rir-se na academia? Apareceu, é público, é o vídeo. Eu tentei procurá-lo, confesso que não encontrei. É o primeiro vídeo, é o único vídeo que existe do ataque que acaba exatamente com ele a rir-se. Eu não consigo encontrá-lo, mas então, estando visível, eu não vi, confesso mais uma vez, porquê é que acha que não se deu o devido valor a esse momento? Eu já disse na última entrevista, e eu agora vou falar um bocadinho em defesa própria, e para isso terei que relatar alguns factos. Não significa estar a falar de ninguém, mas relatar alguns factos. O que seria de mim e dos meus órgãos sociais se no dia do ataque à academia eu tivesse aparecido num vídeo a rir-me, se alguém contestatário a mim tivesse sido barbaramente agredido numa Assembleia Geral, se o Presidente da mesa da Assembleia Geral fosse dar uma entrevista a dizer que não cumpria porque não lhe apetecia aos estatutos, eu não sei como é que iriam apelidar a mim e à minha direção. Pelos vistos, esta direção goza daquilo que todas as direções gozaram até eu chegar, que é de imunidade. Todas as direções, até eu chegar ao Sporting, gozaram de imunidade. Faziam o que queriam, da forma que queriam. Nós chegámos a ter presidentes que não foram eleitos. Isso não está nos estatutos do Sporting. E nunca vi os sportinguistas indignados.
nós tivemos presidentes cooptados anti-estatutariamente e não vejo ninguém a falar nesse assunto. Roquete era presidente do Conselho Fiscal e passou a presidente do Sporting cooptado. Uma clara violação dos estatutos do Sporting. Toda a gente gozou de imunidade. Eu fui escrutinado ao milímetro e esta nova direção goza da imunidade, da continuidade daquilo que tinha sido o trabalho que eu interrompi, felizmente. Esta direção goza dessa imunidade, e essa imunidade vai até ao ponto da própria comunicação social, infelizmente. É uma imunidade total. Gozam de imunidade perante os associados, gozam de imunidade perante a comunicação social, e cada pormenor destes que tivesse acontecido na minha direção caía Portugal. Caía Portugal. Seriam programas de horas e horas de escárnio e maldizer sobre mim e a minha direção e os meus órgãos sociais. Mas eu terei todo o gosto de, na nossa segunda parte da entrevista, antes da segunda parte da entrevista, de lhe mostrar o vídeo e de poder aqui em direto dizer que eu vi. Eu por acaso procurei, mas procurei mal, porque fui procurar depois de ver a sua entrevista do Expresso diretamente só por um vídeo do Varandas e não encontrei. Se tivesse visto novamente os vídeos da Academia, então teria. Mas eu vou-lhe mostrar. Faço questão também. É o primeiro vídeo. E daqui a pouco já falaremos, voltaremos a esse assunto então depois de vermos o vídeo. Vamos para encerrar aqui a questão da AG e da expulsão, enquanto depois vamos procurar então o vídeo para eu ver. Mas para encerrar a questão da AG e da expulsão, como eu dizia. O que é que acha, na sua opinião, o que é que lhe parece e o que é que lhe pareceu a expulsão de Godinho Lopes? Se quer saber, e eu já disse isto, ninguém deu eco. E as coisas não têm segredos. Eu não tenho dever nenhum de segredo sobre isto. Eu dei a minha opinião ao Conselho Fiscal e Disciplinar relativamente a esse processo. E a minha opinião foi negativa. Contra a expulsão? Não devia ser expulso Godinho Lopes. Não tinham que acatar, nem sequer tinham que ouvir. Somos órgãos independentes. Pedi para dar a minha opinião, eles disseram sim senhora que eu podia dar, e foi dada. E foi contra. Volto aqui a destacar, foi contra, depois os associados do Sporting e fui contra a expulsão. Não vou ser hipócrita, porque eu já disse isto noutras entrevistas, não vou ser hipócrita a dizer que fiquei muito perturbado com a expulsão. Não vou ser hipócrita. Acho que Godinho Lopes prejudicou de facto muito o clube. Não deu 24 horas sobre 24 horas ao clube, não deu esforço, isto é a minha opinião, não deu esforço, dedicação e devoção, criou uma dívida de 100 milhões, pôs o Sporting na boca do mundo pelas piores razões, colocou o Sporting numa situação desportiva que eu nunca tinha ouvido, que era jornalistas a dizerem que o Sporting estava quase na linha d'água para descer de divisão. Se calhar as pessoas já estão esquecidas disto. Péssimas assistências, um divórcio completo entre os adeptos do Sporting, os associados e o clube, atletas sem receberem ordenado há 3 meses, funcionários sem receber ordenado há 3 meses. Portanto, não vou ser hipócrita e dizer-lhe aqui que fiquei muito perturbado. Mas se me pergunta se eu por acaso, não foi bem isso, mas ainda fui mais longe na resposta, se cheguei a dar a minha opinião a quem de direito, que era o Conselho Fiscal e Disciplinar, ainda assim era contra a expulsão do seu presidente Bacelar Gouveia, fui contra
a expulsão. E a minha pergunta tinha que ver com o facto de se perceber, numa situação em que o Bruno realmente, e deixou claro aqui, não estava de acordo com aquilo que foi a gestão de Godinho Lopes, e até encontra bases para achar que foi uma gestão com bastante gravidade para o Sporting, e mesmo assim ser contra a sua expulsão, por isso daí eu Mas também ainda posso melhorar a minha resposta, inclusivamente com muitas dúvidas baseadas também em factos, que Godinho Lopes alguma vez tenha sido eleito presidente do Sporting Clube de Portugal. Acha que não foi eleito? Pelo menos não legalmente, é isso que está a dizer? Acho que foi empossado, acho que nunca foi eleito. Portanto, ainda agrava mais a situação e a minha opinião sobre a gestão de Godinho Lopes, porque, em primeiro lugar, teria que ter sido eleito. Refere-se a 2011, quando... Refiro-me às famosas eleições de 2011, mas com certeza absoluta agora não é o mais interessante para a sua entrevista, mas para reforçar ainda mais que, para além de uma péssima gestão, acho que nunca foi eleito. É a minha forte convicção como candidato nas eleições de 2011. Muito bem, antes ainda de terminarmos esta primeira parte desta entrevista, queria falar também da questão de Alcochete e da fase de instrução que está a decorrer. Foi esta semana também o Bruno foi ouvido. Mas deixe-me só, peço-lhe mil desculpas, sei que não se deve fazer isto numa entrevista, e eu peço-lhe mil desculpas. Deixe-me só terminar, para não voltarmos atrás ao processo de expulsão, dizendo a segunda vertente do pedido de expulsão. Falámos da primeira, que foi o estatutário, onde eu já expliquei. Agora deixem-me explicar também a segunda, da questão da usurpação de funções. Usurpação de funções. Portanto, que tinha a ver com a questão da banca também. O Conselho Fiscal e Disciplinar considera gravíssimo eu ter usurpado de funções e eu e o Alexandre Godinho termos feito uma carta para os bancos a pedirem para que Artur Torres Pereira e Sousa Sintra não tivessem acesso às contas. Gravíssimo. Dá direito a ser o segundo ponto basilar da nossa destituição, suspensão e expulsão. Porque eu já fui expulso. Está suspenso devido ao recurso. Do seu recurso. Portanto, este facto deu direito a uma destituição, a uma suspensão e uma expulsão. Eu quero dizer aos associados do Sporting, aos adeptos do Sporting e aos portugueses todos em geral, que se interessam por estes assuntos, que a mesma carta, com o mesmo conteúdo, foi feita por Artur Torres Pereira e por Sousa Sintra aos bancos a pedir para que eu e a minha direção não tivéssemos acesso às contas bancárias. Mas não é agora a interpretação deles que podiam fazer porque estavam... O que eu peço, não, quem estava em funções era eu. Que eles alegavam que o Bruno já tinha sido destituído e que não podia... Não, isto foi antes, 13 de junho, isto foi antes da Assembleia Geral da Destituição. Ainda bem que está a fazer essa pergunta, porque é excelente. Isto é antes da Assembleia Geral da Destituição. É que a ideia que passa é que isso é feito já com o Bruno destituído e com a Comissão de Gestão. Não. Isto é feito antes da Assembleia Geral da Destituição. Por isso, volto a pedir aos sportinguistas, assim como pedi para o Rogério Alves, no caso do estatutário, se consideram isto algo grave, têm que fazer um processo, então, de suspensão e de expulsão para Artur Torres Pereira e Sousa Sintra, porque fizeram uma carta perfeitamente igual quando eu estava em funções. E exatamente para os mesmos bancos, exatamente para as mesmas pessoas. Isto é inacreditável. E eu espero que esta entrevista tenha este condão das pessoas perceberem que até podem expulsar, mas então têm que fazer o mesmo às pessoas que fizeram exatamente igual. Refiro-me a Rogério Alves na questão estatutária e a Artur Torres Pereira e Sousa Sintra na questão de usurpação de funções, vulgo envio de carta para os bancos a pedir
que eu, que estava em funções, não tivesse acesso às contas bancárias. Mas sabe-se, no caso, quando foi o Bruno a escrever essa carta, se os bancos aceitaram, e quando foi a Comissão de Gestão, se também aceitaram? Os bancos não aceitaram nenhuma nem outra. Que é preciso, obviamente, também fazer... Portanto, mas aí você entra numa coisa engraçada, que é, no fundo, não deu efeito prático nenhum. Daí a pergunta também. Ao não dar efeito prático nenhum, nem devia ter havido um processo disciplinar sobre o caso. Havendo e podendo haver opiniões jurídicas diferentes do que eu acabei de dizer, então eu aceito essas opiniões jurídicas, aceito que isto seja atentador e que possa resultar em destituição, suspensão, expulsão. Só peço o mesmo para Artur Torres Pereira e para Sousa Sintra, porque fizeram exatamente a mesma coisa. Eu não quero um Sporting com 2 pesos e 2 medidas. Se isto aconteceu, tem que acontecer a eles também, para termos um Sporting unificado, com um peso e uma medida, transparente, aberto, e não um Sporting perseguidor de pessoas, que neste momento é o que parece, sendo a pessoa perseguida eu. Mas quando, e já lá vamos ao que eu estava a falar há pouco, que entrar na questão do Alcochete e da Academia, mas já que falamos disto, quando escreveu essa carta também aos bancos, ou quando passou essa missiva aos bancos, sabendo que enfrentava uma possível destituição, a sua intenção naquele momento era qual? Quando diz aos bancos, estas pessoas não podem... Salvar o Sporting dos erros tremendos de gestão cometidos posteriormente por Torres Pereira e Sousa Sintra. Portanto, antevia isso? Não por ser bruxo, mas porque era o presidente há 5 anos e meio e por isso, com toda a experiência, sabia perfeitamente o que é que se ia passar, sabia perfeitamente o que é que me tinha sido exigido para me manter no clube. Isto é um tema muito engraçado e que pode entroncar com Alcochete. E pegue na sua deixa muito bem, se consegui antever o que se passava, é que eu sabia o que é que estava em cima da mesa, o que é que os agentes de cada jogador, e sobretudo estou a falar disso, me estava a pedir para que os jogadores não saíssem do Sporting, que depois acabou por verificar em todos eles. E não vejo indignação por parte das pessoas. Foi transmitido aos associados do Sporting, quando os jogadores regressaram ao clube, que regressaram exatamente nas mesmas condições. Isto foi público. Sim, agora já se sabe que não foi bem assim. E aliás, esta direção também está... Desculpe, não, peço-lhe perdão, mas não seja ligeiro. Não foi bem assim. Foi diametralmente oposto. Sim, esta direção também já se queixou disso em relação à Comissão de Gestão. Diametralmente oposto. Tanto que até Sousa Sintra e Barandas Fernandes já andaram também, digamos, de candeias às avessas por causa disso. Está-me, portanto... Estou aqui eu a apanhar a sua deixa, a pedir uma opinião sobre as candeias às avessas. Mas eu vou-lhe dar a minha opinião. Peço-lhe a sua opinião, mas dizia no aspecto... Vou-lhe dar a minha opinião, estou a brincar. Nós também esta direção também já... São assuntos sérios, mas também nos podemos divertir. Que esta direção também já se insurgiu contra a questão da Comissão de Gestão. Isso é uma estratégia perfeitamente conhecida. Isso é uma estratégia. A sua opinião é estratégica, não há nenhuma... Ouça, isto é uma coisa estratégica, que diz mal de mim, eu digo mal de ti, que é para parecermos que estamos muito chateados e vamos cair em cima do nosso inimigo comum, que se chama Bruno Carvalho. Não estou nada de candeias às avessas, esqueça. Aliás, estão de braços dados desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, Varandas, Torres Pereira, Sousa Sintra, Varandas, Torres Pereira, Godinho, Sousa Sintra, Varandas. Isto é aquilo que desde o primeiro dia que eu saio do Sporting estava, incluindo Rogério Alves. Isto foi encenado, então, na sua opinião? Esta quesilha entre eles, completamente encenado. Completamente encenado. Tudo aquilo que se passou, toda a manipulação da comunicação social, dizendo que os jogadores tinham voltado nas mesmas condições, foi de comum acordo entre todos. Agora,
explique-lhe, na vida, nós vamos ter que ir umas vezes é queimando etapas, outras vezes é queimando pessoas. Como neste momento há um bem maior, e qual é o bem maior? Afastar Bruno de Carvalho do Sporting Clube Portugal. Estão-se a martirizar, estão-se a queimar em vez de etapas pessoas. E Sousa Sintra e Torres Pereira aceitam ser os imolados no meio disto tudo. Não, nós é que temos a culpa. E vem esta direção e diz, eles é que têm a culpa, não fomos nós. É a encenação perfeita. Eu tenho que dizer que a nível de tudo aquilo que se passou, eu já disse isto mais do que uma vez, é doentio, é absolutamente reprovável, é inenarrável, é tudo aquilo que nós de palavras más possamos imaginar, mas em termos de maldade é genial. A forma como tudo foi feito é genial. Genial. Inclusivamente meter uma comissão de gestão fantoche para depois lhe atribuir as culpas quando se viesse a realidade para os associados e dizer, não, nós não temos nada a ver, isto foram os anteriores. Genial! O que está a dizer é que isso é orquestrado desde então a sua destituição, não posterior. Não, isto tudo é orquestrado, ainda eu estou no poder. Começou a ser, na sua opinião, desenhado com o Bruno no poder. Não se esqueça que eu estou a exercer as minhas funções e havia um candidato. Eu estou a exercer as minhas funções e publicamente Varandas assume-se como candidato. Não havia eleições. Aí é que eu pergunto, é bruxo? Qual era a sua relação com o Varandas quando o Varandas era o médico do clube? Existiu algo que vos tivesse distanciado? Porque muitas vezes publicamente até parecia uma relação próxima. Eu pergunto isto, era a minha opinião quando via um jogo. Quando... Deixe-me dizer o seguinte, eu tento sempre que as minhas relações sejam as mais cordiais e as mais afáveis possíveis. O que é que eu podia dizer ao médico do Sporting? Pouca coisa. Por isso, porque é que não havia de ser uma relação cordial e amável? Mas não nos vamos esquecer, e eu referi-me a isso várias vezes a ele, e é engraçado porque as pessoas continuam a dizer que eu empurro culpas para outros. Quando estão a ser intelectualmente desonestas, eu dou factos. E como se costuma dizer, contra factos não há argumentos, então as pessoas não discutem os factos, vão criando chavões. Ele empurra as culpas para todos. Não, então vamos a factos. Quem é o irmão de Varandas? João Pedro Varandas. Quem é João Pedro Varandas? Foi da direção de Godinho Lopes. Quem é João Pedro Varandas? Um dos sócios de Rogério Alves na Sociedade de Advogados. Quem é João Pedro Varandas? Um dos acólitos de Paulo Pereira Cristóvão. Várias vezes me chateei com Varandas por causa desta situação. E tinha grandes dúvidas, e ele sabia que Varandas não tivesse envolvido nisto tudo. E ele sempre me jurou a pé juntos que não estava. Quando diz nisto tudo, refere-se a quê? Digamos, contra a informação, quando assim... As intervenções de Paulo Pereira Cristóvão perante mim foram absolutamente absurdas, despropositadas, insultuosas, difamatórias e caluniosas. Godinho Lopes fez a coisa pela calada e pode meter um processo se ele quiser. Ele não se pode esquecer que os e-mails que ele e o seu braço direito, António Duarte, mandavam a dizer, a fomentar a minha queda, existem, são públicos. Existem e são públicos. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que existem e-mails públicos a fomentar a minha queda, e existe outra pessoa que esse acertou na mousse. Paulo Pereira Cristóvão acertou na mousse. Paulo Pereira Cristóvão tem uma entrevista onde diz: o presidente Bruno Carvalho
não dura um ano. Homem levado da breca, fabuloso, acertou na mousse. Ora, Isto leva a pensar que já havia uma estratégia nesse sentido. não me leva a pensar, eu dei-lhe factos. Tenho a certeza, então. Dei-lhe factos. A partir daqui, as pessoas também têm que fazer um esforço de raciocínio. Se Varandas, que aparece como candidato, ainda sou eu presidente do Sporting, é irmão de João Pedro Varandas, sócio de Rogério Alves, acólito de Paulo Pereira Cristóvão e membro da direção de Godinho Lopes. Se Paulo Pereira Cristóvão, várias vezes publicamente, desejou a minha queda, me caluniando e difamando, se Godinho Lopes, pela calada, como se comprova pelos e-mails que são públicos, andou a tratar da minha, vou passar o exagero e utilizar uma metáfora, queda. Se as pessoas acreditam que tudo isto é uma coincidência, eu também posso dizer que a minha filha mais nova ainda acredita na fada do dentinho. E para ela é uma verdade. Portanto, eu tenho que respeitar as verdades das pessoas. Vamos então entrar na questão da Academia de Alcochete, Bruno. Estamos, como eu disse, na fase de instrução. Já disse na entrevista ao Expresso também, divulgada esta semana, que acha absurdo se vier a sentar no banco dos réus. O que é certo é que está acusado de um lote enorme de crimes, incluindo até de terrorismo, não é? Portanto, acha um absurdo que venha a sentar-se no banco dos réus. Eu pergunto é se acredita que não se vai sentar no banco dos réus, depois do que ouviu também nesta primeira audiência. Eu não posso fazer futurologia, porque eu não tenho a bola mágica que tem Paulo Pereira Cristóvão, Varandas, Rogério Alves, esta gente toda que anda no Sporting. Eu não tenho essa bola de cristal. Aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte: eu ontem ouvi vários comentários na televisão. Quando cheguei a casa, coloquei a televisão para trás, temos essa valência nas televisões agora, coloquei a televisão para trás e fui ouvir. E uma das coisas que eu ouvi é que não havia nada de novo. Não havia nada de novo. Que eu não trouxe nada de novo, que não havia nada de novo. E até se pegou nas palavras do meu advogado, que ele disse não havia nada de novo. Pois eu agora vou fazer a legenda de tudo isto. O não haver nada de novo não era para que os seus colegas, alguns, levassem para a maldade dizendo não, Bruno Carvalho não acrescentou nada ao processo. O que é que quer dizer não houve nada de novo? Há uma diferença gritante, avassaladora, entre a última vez que eu fui ouvir e ontem. Que eu tenho pena que mais juristas que estão na televisão a comentar não sejam capazes de transmitir isto às pessoas e tenha que ser eu. Qual é a grande diferença? Quando eu fui ouvido pela primeira vez, não estava terminada a investigação. Portanto, o juiz, quando neste momento já está. Não, porque isto é muito importante as pessoas perceberem. Quando o juiz toma a decisão que toma, não sabe o que é que vem aí. Não sabe. Porque a investigação não estava concluída. Mesmo assim, não achou à data, isto é muito importante, haver indícios suficientemente fortes para que eu ficasse em prisão preventiva. Qual é a diferença pelo que aconteceu ontem? É que a fase de investigação está terminada. E deu em nada. Isto é, passou este tempo todo e afinal não há nada de novo. Mas não há nada de novo no Bruno de Carvalho, não há nada de novo no processo. Portanto, a investigação não descobriu nada.
está exatamente igual no ponto que estava quando fui ouvido da primeira vez, mas que o juiz não fazia a mínima ideia do que é que podia ainda ser descoberto. Isto significa que não se pode minimamente comparar a minha primeira audição com a de ontem. Não se pode. Mas era por via disso que eu lhe perguntava se acreditava que não se iria sentar no banco dos réus, uma vez que já está terminada a investigação. Em primeiro lugar, eu estou acusado, e eu contei-os, são 98 crimes. Exatamente. Porque ainda ontem houve quem dissesse 99, são 98 crimes. Nenhum deles, vou repetir o que já disse no Expresso, mas aqui temos outros ouvintes, alguns são os mesmos, mas é sempre bom reforçar a verdade. Nenhum crime é-me diretamente imputado a mim. Portanto, ainda ontem ouvi um jornalista a elencar que eu estava acusado de posse de arma, de sequestro agravado. Isto é uma manipulação das pessoas. Isto é uma manipulação, isto é para deixar o bichinho dentro das pessoas, que me foi descoberta alguma arma, que eu sequestrei alguém. Não, são tudo crimes que estão imputados a outros, que pela invenção da coautoria me são imputados a mim. Portanto, eu nunca sequestrei ninguém, eu nunca me acharam arma nenhuma, branca, nunca, zero. Para não falar dessa coisa absurda que é, e volto a dizer o que já disse anteriormente, um brincar, um gozar quase com os verdadeiros com os verdadeiros sofredores de atos terroristas que há por este mundo todo. Considerar isto um ato de terrorismo é... Quando diz isto, está a falar do que aconteceu na academia? Considerar o que aconteceu na academia, porque eu nada me é imputado diretamente a mim, é tudo por autoria moral, é um verdadeiro atentado àqueles que sofreram atos de verdadeiro terrorismo pelo mundo inteiro. Isto foi uma invenção completa do Ministério Público? É isso que... de um associado do Benfica, ex-ministro, que foi para a televisão dizer este disparate. Isto é uma invenção. Tanto que a própria Associação da Polícia Judiciária já veio ela, não sou eu, veio ela dizer que isto tudo era uma ilegalidade pegada, porque quem tem competência pela lei para investigar terrorismo é a Polícia Judiciária, não é a GNR. Portanto, nem o próprio Ministério Público se entende. Depois diz coisas como, espere lá, é um bocadinho a Rogério Alves. Porque qual é a desculpa do Ministério Público? Espere lá, a lei diz que é a polícia, mas eu, Ministério Público, tenho competência para dizer em quem é que delego a investigação. Não. Há uma lei. E se claramente na lei diz que terrorismo é a Polícia Judiciária, o Ministério Público não pode decidir contra a lei. Ponto. Portanto, veja, isto foi um bocadinho a Rogério Alves. Eu não cumpro a lei, mas é porque não quero. Isto é impensável. Isto é impensável. E é muita coincidência que tenham todas esta atitude de tanta arrogância e prepotência e que achem sempre que estão acima da lei. Eu acho que já ter chegado aqui é algo que serviu para me caluniar, difamar, destruir. Não tem lógica. Mas acha que o Ministério Público entrou por esse caminho também? Porque, ou seja, acharmos que o Ministério Público de ânimo leve também o acusa desta forma de ser o autor moral. Aliás, a Procuradora Cândida Vilar, não vou repetir aqui. No meu entender, completamente de ânimo leve. E se quiser, eu explico-lhe muito, de uma forma mais resumida possível. Gostaria que sim. Então veja. No que é que a acusação se baseia?
posts e numa frase que eu disse numa reunião em que eu participei durante pouco tempo na Juventude Leonina. Ora, então vou-lhe dizer o seguinte. Na altura, como Presidente do Conselho de Administração, eu tinha deveres a cumprir. Deveres a cumprir. Digo-lhe 4. De representação, de zelar pelos superiores interesses da sociedade e dos acionistas, responsabilizar todos os funcionários pela performance e cumprimento daquilo que são as suas obrigações contratuais e ter ações que promovam a melhoria daquilo que é a performance para a obtenção de resultados, no caso da SAD, desportivos e financeiros. É ilegal o uso do Facebook? Não é ilegal, é uma ferramenta perfeitamente legal. O seu uso ou não é uma escolha pessoal. Mas não acha que incentivou de forma nenhuma o ódio? É uma escolha. Deixe-me só seguir um raciocínio. Nós estamos a falar de lei. Não é ilegal. É uma escolha pessoal. É um mecanismo legal. É a escolha pessoal usar ou não. Depois pode ter ou não consequência na avaliação que as pessoas fazem do seu desempenho. Isso é diferente. Nada tem a ver com lei. Aquilo que eu fiz similar relativamente, isto é público, ao futsal, ao handball, ao hóquei em patins, por exemplo. Como resultado, tivemos entrevistas, vou dar exemplos: Carlos Carneiro do handball, João Pinto do hóquei em patins, Miguel Maia do voleibol, onde disseram que este género de atuação, post, e foram concretos, post, SMS, estavam dentro das minhas funções e que eles entendiam perfeitamente como a necessidade de elevar a exigência e da obtenção de resultados. E tive-os. Fomos campeões em todas as modalidades, menos no futebol profissional, sénior. Daí ter achado que os futebolistas eram meninos mimados, ao contrário de outros Desculpe lá, atletas de outras modalidades. Mas deixe-me só dizer o seguinte. O presidente do Paris Saint-Germain, há umas semanas atrás, não disse numa entrevista tudo aquilo que eu disse, quer a nível de posts, quer a nível de entrevistas. Não temos o exemplo do presidente do Porto ao longo da sua carreira, do presidente do Benfica ao longo da sua carreira, do presidente do Bayern de Munique. Temos tantos exemplos destas intervenções públicas. Tantos. Facto. Post de Madrid. Resultado: 6 ou 7 vitórias seguidas. 6 ou 7 vitórias seguidas. Animosidade virada contra uma pessoa. Eu, assobiado por um estádio no jogo do Paços de Ferreira. O que é que foi público? Essas imagens existem, estão em arquivo. Imagens de perfeita união e empatia entre os adeptos e os jogadores durante todos esses jogos. E o Bruno já o disse em tribunal, nunca fez nada para que isso deixasse de ser assim. Mas tenho que lhe perguntar novamente. E entre os adeptos e a equipa, onde o único visado fui eu. Como é que podemos pegar nisso e querer passar isso para uma coautoria, seja daquilo que for?
O próprio juiz perguntou-lhe aquela questão do façam o que quiserem, o próprio juiz Carlos Delca. E eu disse exatamente o que já tinha explicado. Tinha a ver com esta... No fim de uma reunião que havia da Juventude Leonina, que me foi pedido para passar por lá, não foi para fazer uma reunião com a Juventude Leonina, foi-me pedido para passar por lá, e foi isso que eu fiz. Passei por lá, estive lá, não posso precisar, mas 10, 15 minutos, não sei, mas pouco tempo. E quando me estava a ir embora, cheio de coisas para fazer, sou questionado sobre tarjas de incentivo e pedido de exigência, nada de violências, nada contra jogadores, nada contra das tochas, contra o Rui Patrício, nada. E eu disse, cheio de pressa, porque tinha reuniões a seguir, que eu saí dali e ainda fui para o estádio trabalhar. Façam o que quiserem, sobre a pergunta que me foi feita. Isto não é preciso ser muito inteligente. Eu não precisava de contextualizar a minha frase, porque houve uma pergunta. E a pergunta foi sobre tarjas. Quando eu digo façam o que quiserem, não podemos tirar de um contexto, porque houve uma pergunta, houve uma resposta. Mas quem tinha o poder de decidir se as tarjas entravam ou não era o responsável de segurança do Sporting Clube Portugal, na altura Vasco Santos, que estava comigo nessa reunião. Por isso, quando me perguntam sobre as tarjas, eu disse façam o que quiserem, não só estava seguro e perfeitamente consciente da pergunta que me tinham feito, como estava seguro e consciente que estava a ouvir Vasco Santos e que sabia perfeitamente que ele não iria deixar passar tarjas que não fosse, como sempre o fez, que não fosse de incentivo, não fosse nada. Portanto, nós pegar nesta frase e tirá-la do contexto, façam o que quiserem, é uma manipulação deselegante, mais uma vez, do Ministério Público. Deselegante, e que serve. Então o homem até disse façam o que quiserem, mas o homem não disse façam o que quiserem inserido num contexto nada. Eu disse façam o que quiserem perante uma pergunta, e a pergunta era: podemos fazer tarjas de incentivo e de exigência? Façam o que quiserem. Pronto, deixa-me perguntar as coisas assim. Simples. Acha que isto... Não vai responder, mas pergunto às pessoas que estão a ouvir: acham que isto é de sequer levar uma pessoa a ser detida, sequer levar uma pessoa a ter que pedir um processo de instrução, quanto mais ir a um julgamento? Eu estou há meses nisto. Isto só tem servido para me caluniar, difamar e matar, como eu já disse. Eu já vou falar da questão da detenção e também da questão das medidas de coação, porque é algo que eu queria também ouvir a sua opinião, mas faço a pergunta desta forma, até porque é conhecida a sua posição em relação a tudo o que foi o Alcochete, até a famosa questão da marcação do treino, e hoje já há fontes ligadas a Jorge Jesus nos jornais aparecem a confirmar que foi Bruno que mudou a hora do treino, portanto e o Bruno vai dizer obviamente que não foi isso que fez, porque já o disse. Eu pergunto-lhe diretamente e de forma clara, deixa então claro de uma vez por todas que não teve absolutamente nada a ver de nenhuma forma, direta ou indiretamente, com o ataque à academia. Claríssimo. Nem direta, nem indireta, nem moral, nem não moral. Mas ainda vou mais longe. Se hoje, eu não vi, estou a dar por certo o que me acabou de dizer. Se hoje veio alguma fonte de Jorge Jesus dizer que fui eu, então eu vou dizer assim: Jesus é mentiroso. E eu sou católico, custa-me imenso dizer esta frase, mas Jesus é mentiroso. Ele já o havia dito e agora reafirma-se por uma fonte. Jesus é mentiroso. Ainda ontem foi confirmado por antigos membros da minha direção, e não é conhecido subejamente que não estamos propriamente todos com uma excelente relação, confirmadíssimo, que quem mudou a hora foi Jorge Jesus,
após conferenciar à nossa frente com Raul José. Se isso é verdade, eu não vi, é mentiroso. O funcionário Jorge Jesus é mentiroso. Eu daqui a pouco também, quando vir o vídeo que há pouco falamos, também lhe vou mostrar o jornal. Sim, senhor. Já lhe fiz a pergunta, já respondeu, falou dos seus ex-colegas de direção. Carlos Vieira, pelo que eu li, lá está, não estava no tribunal ontem, diz que a direção sabia que os jogadores tinham sido ameaçados Carlos na Madeira. Vieira, não sei se viu, já veio hoje desmentir categoricamente essas declarações. Que estão em algumas primeiras páginas até. Coisa, já lhe disse. Mas não sabia da Madeira também. Isto é absolutamente insuportável, esta campanha. E vou-lhe dizer, na primeira vez que eu falei em tribunal, foi dado, existe esse e-mail da procuradora Cândida Vilar, foi dado à RTP o áudio para que tornassem público, que é algo absolutamente inconcebível, o que eu disse no tribunal. Já agora, a talho de foice, vou dar também uma novidade que ninguém sabe. Hoje, você tem aqui uma série de exclusivos. O Rui Patrício meteu-me um processo com base no áudio que a senhora procuradora, de forma ignóbil, tornou público. Eu tenho um processo do Rui Patrício com base nas palavras que eu proferi no meu interrogatório. Acusando de difamação? Acusando-me de difamação, mas eu vou dizer claramente o que é que ele me acusa. Ele acusa-me de, no meu interrogatório, eu ter dado a entender que ele foi... Não, vou tornar mais forte a imagem para que as pessoas percebam. Estou a falar, mas estou a pôr aspas e estou a dizer que é uma imagem. O mandante de Alcochete. Isto é inacreditável. A ação ignóbil da senhora procuradora, que foi dar o meu áudio à RTP, até, creio que numa primeira fase até o negou, depois a RTP, creio que divulgou o próprio e-mail, porque se sentiu lesado. Por isso, acho que não estou enganado, ajude-me. Sim, eu penso que sim. Pelo menos a RTP... O que significa um peso na consciência? Porque ninguém nega algo se tiver a consciência que fez algo bem. Portanto, se a senhora procuradora negou numa primeira fase, é porque tinha um peso na consciência. Que engraçado, que coincidência, que um antigo jogador do Sporting, que estava em Alcochete, me tivesse posto um processo. William Carvalho também já tinha dito que foi Bruno Carvalho responsável por aquilo. Portanto, no fundo... Não. Rui Patrício, não confunda, por amor de Deus. Rui Patrício pôs-me um processo por causa desse áudio, com base no áudio, dizendo que eu dei a entender no meu interrogatório, nas minhas declarações, que ele era, outra vez com aspas e dizendo que é uma imagem, o mandante de Alcochete. Isto é grave. E isto é grave o que eu estou a contar às pessoas. Então um áudio que devia ser privado, claro, de um julgamento, segredo de justiça, não é? Que de repente dá lugar, por coincidência, a um processo, crime de difamação por um dos visados de Alcochete, utilizando um áudio que a procuradora encarregue do caso de Alcochete de forma ignóbil faz chegar à comunicação social. Segunda coisa que faz esta senhora procuradora foi esta coisa muito americanizada de permitir à comunicação social estar presente nesta fase de instrução. Então, e a comunicação social está presente e dizem essa mentira absolutamente
descabida. Então, neste momento... Carlos Vieira disse que sabia. Neste momento, temos uma comunicação social a ser desmentida pela testemunha. Agora, vou-lhe dizer algo que você sabe perfeitamente. O impacto dessas capas todas. E quem fez? Fez em consciência. Eu já li aqui o desmentido de Carlos Vieira. Cometendo um crime de difamação e calúnia, esse sim, propositado, porque estiveram lá presentes, propositado, tem mais impacto na cabeça das pessoas que vão à Assembleia Geral no sábado do que o desmentido do Carlos Vieira. Sim, eu vi agora, que não tem capas. Ainda não tinha visto, confesso, portanto, vi agora. Você próprio não tinha visto. E vi agora o desmentido dele a dizer que é mentira. Por isso é que eu lhe digo, isto é tudo uma manipulação das pessoas, e eu só espero que o juiz tenha a calma, a serenidade e a independência para tomar a decisão certa. Só espero isto, porque não se estraga a vida de uma pessoa pelo conteúdo daquela acusação. Bruno, não pode. E já me estragaram tempo suficiente. Não teria base já a sua defesa, baseado nisto, de facto, a Procuradora ter, como disse, passado um áudio de algo que está a passar no Tribunal para a Comunicação Social, para a sua defesa atuar em relação a isto? No que diz respeito à senhora Procuradora. Criando um processo paralelo que vai durar 10 anos. Ou seja, só não faz isso porque não quer... Ouça, resolvia-me o meu problema, devolvia à Justiça à minha situação. Não, era mais um processo paralelo. Mas não demonstraria aquilo que já quis dizer várias vezes? Demonstraria daqui a 10 anos. Eu espero estar livre deste pesadelo daqui a uns dias. Eu digo isto porque o Bruno já disse que a Procuradora Cândida Vilar tinha um distúrbio, ou tinha uma agenda. Ontem durante a fase de instrução também foi dizendo algumas coisas. Espero, eu tenho tudo gravado. Vou repetir a minha frase. Vou dizê-la com 99,99999. Posso ter. E agora fica mesmo gravado também, não há problema. Sim, senhor. E os ouvintes vão ouvi-lo. Das duas, uma. Ou Cândida Vilar tem uma agenda, coisa que eu não acredito por ser muito grave. Ou então, vendo as queixas que ela tem contra ela, sobre Alcochete, sobre Tancos, eu não disse na altura, mas acrescento agora, dos comandos, tendo sido pedido uma perícia psiquiátrica a ela, e tendo nós todos ouvido a forma hedionda com que ela interrogou Fernando Mendes, só pode evidenciar um distúrbio. Pronto, esta é a frase. Esta é a frase. Mas por isso é que eu lhe dizia... Aumentei aumentou a questão comandos e aumentei a perícia psiquiátrica. Daí eu perguntar-lhe se não tinha base com esta questão do áudio, de fazer algo. Já percebi que não quero também protelar no tempo muito mais toda esta situação. Mas para mim nem se tinha protelado este tempo todo. Quem sou eu para estar a comentar estratégias de defesas? Cada pessoa faz a melhor estratégia de defesa. Para mim, pessoalmente, foi muito penalizador todos estes atrasos. Muito penalizador. Mas quem sou eu para me estar a referir a estratégias de defesas de pessoas? Mas para mim, pessoalmente, foi muito penalizador. Portanto, vou pôr um processo para que isto tudo ainda demore mais tempo. Não, eu quero é que isto o mais cedo possível eu seja liberto de um pesadelo onde me estão a meter à força e de onde eu tenho que sair o mais rapidamente possível, porque a acusação não tem nada, o Ministério Público não tem nada. Bruno, não tendo o Ministério Público nada e a acusação nada, já o disse aqui várias vezes, gostava de ouvir a sua leitura como cidadão, não como ex-presidente do Sporting, do facto de ser detido a um domingo, de ficar a aguardar até quarta-feira para ser ouvido a primeira vez, só acaba por ser em liberdade na quinta, mas portanto, com um valor de uma caução elevadíssimo, tem que se apresentar diariamente, é uma das medidas de coação. Quando há outros casos jurídicos, eu estive a observar também de alguma gravidade, em que há apresentações semanais ou mensais,
mensais. Portanto, quando diz que não há nada, como é que lhe parece que depois então acontece uma detenção um domingo, ir buscar alguém a casa, ao seu local familiar, ficar detido 3 dias à espera de ser ouvido? Como é que lê isto tudo? Leio absolutamente eu quero aqui mais uma vez reforçar que quando nós estamos a conversar, e porque o tempo não é ilimitado, nós temos que utilizar expressões que marquem as pessoas para que as nossas ideias consigam passar. Portanto, passando o exagero daquilo que eu vou dizer, há uma perseguição tremenda por parte da Procuradora Cândida Vilar a mim, que ela reforçou claramente quando me vai buscar a minha casa num domingo, quando sabia perfeitamente, porque estava marcado meses antes, que havia greve dos funcionários judiciais, portanto que eu não seria ouvido nem nesse dia por ser domingo, era óbvio, nem no dia a seguir, e portanto prolongou o meu pesadelo por 4 noites. E prolongou o pesadelo, por exemplo, numa situação em que eu, cidadão, me vi negado o direito básico de tomar banho durante 3 dias e 3 noites. Não o deixaram tomar banho ou não havia condições para isso? Não havia condições. Só tomei banho ao fim do 4º dia. Isto é impensável. Isto é impensável. Isto não existe. Não se vai buscar uma pessoa. Eu tinha-me apresentado voluntariamente uns dias antes para esclarecer o que o Ministério Público quisesse que eu esclarecesse. Porquê é que acha que essa perseguição de Cândida Vilar? Espere, deixe-me só dizer. Mais ou menos na mesma altura, houve uma figura pública que se apresentou no Ministério Público voluntariamente para prestar declarações. Esse ato foi louvado. Esse ato foi louvado. Foi dito que essa pessoa era uma pessoa de bem, elevada, maravilhosa. Sabe o que é que aconteceu no meu caso? Disseram que o facto de eu me apresentar poderia indiciar uma vontade de fugir. Isto é impensável. Isto é impensável. Então, há uma pessoa que é louvada por se apresentar, e eu por me apresentar é porque tinha um esquema para fugir. Querem que eu acredite na fada do dentinho? Querem que eu acredite no Pai Natal? Isto não são coincidências, isto são factos reiterados. Isso é o mesmo argumento para ter que se apresentar diariamente. O facto de... crimes gravíssimos. Sim, eu disse há pouco... Crimes gravíssimos com apresentações mensais. Crimes gravíssimos. Mortes. O que é que lhe acontece assim? Mortes. É isso que eu lhe pergunto. Assaltos violentos. Mensais. Mas acha que durante o Presidente do Sporting afrontou... Sabe o que é? Os poderes... Mas espera, mas sabe o que é que significa a apresentação diária? É a lembrança diária que o cidadão Bruno Carvalho tem que ter do impotente que é perante a perseguição que está a ser alvo. Foi por isso que foi a apresentação diária. Os 70.000 euros é para que o cidadão Bruno Carvalho diariamente passe dificuldades financeiras. É a minha opinião. Não estou a dizer que foi por isso que fizeram. É a minha opinião. Está-me a perguntar a minha opinião, eu estou a dar a minha opinião. Isto é o maior ataque ao caráter, à pessoa, ao indivíduo, ao ser humano, a nível social, profissional, a todo nível, que alguma vez foi visto
em Portugal e em qualquer país, volto a repetir, livre, democrático e que se reja por um Estado de Direito. Porquê que acha que acontece, Bruno? Era a minha pergunta há pouco. Acha que enquanto Presidente do Sporting, e eu digo isto acho que afrontou muitos poderes? Eu acho que quando eu lhe disse que achava de uma injustiça tremenda, dei a minha opinião, que achava de uma injustiça tremenda a possibilidade sequer de ser posta esta possibilidade e de haver um sócio do Sporting sequer que ponha esta possibilidade de expulsão. É porque eu tive uma frase que disse numa Assembleia Geral, está gravado, é público, e a minha frase versa mais ou menos isto. Eu tinha duas hipóteses. Ou me rendia aos interesses, peço desculpa, ou me juntava aos interesses, ou me juntava a vocês. Eu tomei a minha decisão, juntar-me a vocês. No dia em que vocês não me protegerem, eu sou morto pelos interesses. Dito, feito. Portanto, o que está a acontecer... No dia em que os sportinguistas me viraram as costas... É por culpa dos sportinguistas também, isto está a acontecer, na sua opinião. No dia em que os sportinguistas me viraram as costas, não quero que pessoas que têm sido extremamente leais, honestas, se sintam lesados com esta minha frase. Porque é claro que não são todos sportinguistas. É claro que há muitas exceções e já falámos nisso, esta entrevista. Mas para reforçar a ideia, no dia em que os sportinguistas me viraram as costas, foi o dia em que os interesses me mataram. Eu sabia disso. E, no entanto, não virei a cara a absolutamente guerra nenhuma que eu não tinha vontade de travar, mas que era absolutamente fundamental travá-la para que o Sporting conseguisse, desportivamente e economicamente, chegar onde chegou. E que era importante continuar a travar várias delas para associar o sucesso financeiro que estávamos a ter ao sucesso desportivo que estávamos próximos de ter no futebol sénior masculino profissional, que foi o único que não tivemos sucesso. Por isso eu digo, dei tudo o que tinha e o que não tinha. E de repente, como perdi a rede, e a rede eram os sportinguistas, tornou-se a tempestade perfeita contra mim. Acha que se tivesse demitido a seguir ao Cochete não estava nessa situação? Quando falou através da sua irmã que errou em alguns momentos, terá sido esse o momento de viragem para que isto acontecesse? Eu tenho a certeza absoluta que quando eu não me demiti foi em nome dos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal, foi pela defesa intransigente daquilo que era necessário realizar no Sporting Clube de Portugal, quer clube, quer na SAD, porque estávamos com processos importantíssimos em mãos. Estávamos com a reestruturação da reestruturação financeira, nunca mais ninguém falou desse tema, é engraçado. Um tema que dava ao ano de 2019, neste ano, a maioria, em definitivo, do capital da SAD ao Sporting Clube de Portugal. Não quer dizer que não o tenhamos, mas podemos perdê-lo derivado às VMOCs. Nesta reestruturação era garantido que este ano já não tínhamos mais essa sombra, tínhamos a maioria. Estava a decorrer um processo que iria possibilitar a transformação de uma dívida de cerca de 250 milhões em cerca de 100 milhões. A dívida geral do Sporting. Estávamos a lutar para ser campeões em todas as modalidades. Estávamos com o objetivo importantíssimo das Ligas dos Campeões ao nosso alcance no futebol sénior profissional. Tínhamos que resolver assuntos como nova equipa técnica, nova equipa médica, preparação da época seguinte.
Por isso não apresentei admissão. Agora, Se fosse hoje. vou-lhe dar a resposta. Se fosse hoje, claro que tinha apresentado a minha admissão. Porque percebe que isso teria feito toda a diferença neste processo. Porque estou muito mais egoísta. Porque dá meses para cá que consigo pensar em mim. E como consigo pensar em mim, tenho que lhe dizer que me tinha admitido na hora. E quando disse pela sua irmã que errou, referia-se já a isso? Já tinha feito essa reflexão? Que errou em alguns momentos? Porque estou mais egoísta, porque estou a pensar muito mais em mim, não tenho dúvida nenhuma que me tinha admitido na hora. Agora, não me pergunto se eu me voltava a candidatar. Porque se calhar os sportinguistas vão ter uma resposta que não lhes agradaria. Não se voltava a candidatar? Não me pergunto. Já perguntei. Porque todos nós não somos de ferro, temos a paciência, a nossa paciência tem limites. Agora, aquilo que eu fiz foi a defesa intransigente até ao último dia dos interesses do Sporting Clube Portugal e da Sporting SAD, em detrimento dos interesses do cidadão Bruno de Carvalho. E estou a pagar por isso ao dia de hoje. Ainda estamos a falar da academia e do ataque à academia, do processo. Já viu que está no processo no grupo, no famoso grupo do WhatsApp, já viu os nomes? Conhece alguém daquele lote? No famoso grupo do WhatsApp. No famoso grupo do WhatsApp já está mais do que debatido na comunicação social. Os nomes dos arguidos, já apareceram as caras, já se viram. Os nomes também? Os nomes, tudo. Mas é engraçado essa pergunta sobre quem está no grupo do WhatsApp. Porque há pessoas que não são arguidas que estão nesse grupo do WhatsApp. Esse famoso grupo da organização do ataque ao WhatsApp. Então vamos a factos. Factos. Este homem e as cavalas. Não há cavala nenhuma, há factos. Uma das pessoas que está no grupo, está no processo, chama-se Pedro Silveira, conhecido no universo sportinguista como Barbini. Então vamos contar a história de Pedro Silveira, que está no grupo, sem intervenção, mas está no grupo, teve acesso às mensagens todas, está no grupo, está lá, no processo. Quem é Pedro Silveira? Pedro Silveira foi uma pessoa que organizou várias manifestações contra esta direção e manifestações extremamente organizadas, com flyers, com tarjas impressas, não é feitas à mão, impressas, organizadas à porta do estádio, à porta do multidesportivo, algo pensado, estruturado e organizado. Não é uma manifestação de ocasião, algo pensado e organizado. Como é que eu digo isto? Flyers impressos, tarjas impressas. Eis que não quando, isto tudo antes do ataque, eis que não quando aparece no grupo de organização do ataque de Alcochete. Dá-se o ataque de Alcochete. Apresenta-se de imediato um candidato ao Sporting Clube Portugal. Varandas. O atual presidente. O que é que isto tem para o que eu estou a contar? É que Barbini, Pedro Silveira, era o braço direito de Varandas na lista do Conselho Diretivo. Terceiro facto. Manifestações. Grupo do WhatsApp organizador do ataque. Braço direito de Varandas no Conselho Diretivo da lista. Facto número 4. Sai um áudio público deste senhor, para além de uma série de impropérios, ele diz qualquer coisa do género: vocês têm que meter na cabeça de uma vez por todas que o gajo, Varandas, me ouve, me respeita e que eu mando. É impossível de eu ser afastado, porque ele sabe que eu sei os seus podres.
Eu estou a dizer de cor. Não estou a falhar muito, mas posso estar a falhar algumas palavras. Sim, mas o E se eu cair, ele vai cair comigo. Engraçado. Algo organizado, estruturado, que implica dinheiro, que implica organização, pensamento, reflexão. Grupo de WhatsApp. Candidato, braço direito no Conselho Diretivo de Varandas. Áudio dizendo que aquilo que sabia de Varandas, se um dia Varandas corresse com ele corria com Varandas. E querem que eu novamente acredite na fada do dentinho e nas coincidências. Quem é que relevou isto? Onde é que já ouviu isto na comunicação social? Como é que é possível isto estar a ser escondido das pessoas todas? Ao fazer essa ligação, acha que deviam dessas pessoas estarem como arguídas também neste processo da Academia de Alcochete? Não sou polícia, não faço a mínima ideia. Eu estou a falar aqui para os sportinguistas, estou a falar aqui para os portugueses, estou a falar aqui as pessoas que façam esses julgamentos. Eu dou factos. Factos. Portanto, eu sou do grupo do WhatsApp, fomos o grupo da organização. E que estranho é que esta pessoa, que tem um áudio a dizer claramente que no dia em que cai, sabendo o que ele sabe dos podres de Varandas, cai também. Varandas esse que acaba o vídeo de Alcochete a rir-se. Barbini Pedro Silveira, ou Pedro Barbini Silveira, que faz manifestações, que está no grupo do WhatsApp, que aparece logo como candidato ao lado de Varandas, quando eu ainda estava em funções e não havia eleições marcadas, nem se sabia, pelo menos eu que ia haver eleições, que termina com um áudio gravíssimo como este, e que é só por isso que ele é afastado. Mas eu pergunto, ele é afastado, mas continua um fã de voto de Varandas. É quase o primeiro a meter like em cada coisa desta direção. Se calhar valeria a pena perceber o que faz, quando faz, de onde recebe, o que é que não recebe. Se calhar valeria a pena, se não sou da polícia, valeria a pena, pelo menos os sportinguistas, tentarem investigar isto e tentarem perceber que um conjunto reiterado de factos não é uma cabala. É um acontecimento. Acha que Varandas teve alguma coisa a ver com o que aconteceu em Alcochete? Não sou da polícia nem da GNR. Sei que se isto tudo que eu lhe estou a contar há uma hora, quase duas, fosse respeitante a mim, volto a reforçar que estava em Guantánamo. Se isto tudo fosse respeitante a mim, neste momento eu não lhe estava aqui a dar esta entrevista de certeza absoluta. É só o que eu lhe posso dizer. De resto, não sou nem da polícia, nem do Ministério Público, nem da GNR. Como estamos na parte final, e não quero deixar de lhe perguntar isso, já há pouco falei também ao de leve, mas pondo os nomes nas pessoas, acha que o facto de ter tido confrontações, em nome do Sporting, como é lógico, com Jorge Mendes, a Doyen, a banca, depois Jorge Jesus, Marco Silva, acabou por o colocar também na situação em que estamos hoje aqui a falar? Estou a falar de gente poderosa do futebol, nos mais diversos meios. Isso é muito redutor a nível daquilo que eu tive que enfrentar no Sporting. Isso são as faces visíveis. Depois, poderia juntar Benfica, Luís Filipe Vieira, mas estou a usar vários nomes. Vários grupos da sociedade, vários. Exatamente. Pronto, enfrentei, eu acho que enfrentei tudo aquilo que havia para enfrentar. E temos que perceber que um clube que não ganha novamente há quase 18 anos, ou tenta entender o porquê e tenta tirar as amarras de onde o meteram, e com isso ambicionar, sonhar, ou então manter-se amarrado
os resultados vão ser os mesmos, qualquer dia somos campeões e depois esperamos mais 18 anos, porque qualquer dia o sistema que está montado vai dar a sorte grande ao Sporting. Tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma. O Sporting não vai estar eternamente sem ganhar, mas a seguir vai estar outra vez 2 décadas. Porque é o que fazem, apertam, deixa lá, agora uma vitória, sim senhor. Depois aperta outra vez. Porque o Sporting tem medo de fugir dessas amarras. A única vez que fugiu dessas amarras foi durante 5 anos e meio nos meus mandatos. Como é que resultou? O Sporting está outra vez no caminho errado de 2013 e eu tenho a minha vida completamente virada do Pantanas porque dei o que tinha, o que não tinha, a alma, o coração, a mente, o corpo, tudo em prol do Sporting Clube de Portugal e dos sportinguistas. Não deixa de ser caricato que num caso destes ainda se venha a reforçar com uma possibilidade de expulsão. Bruno, como é que sobrevive? Já disse que gastou as poupanças para se manter nesta luta, que não lhe davam trabalho. Como é que é o seu dia-a-dia e o que é que está no seu futuro? O que é que almeja? É um dia-a-dia recatado, não porque perdi os meus amigos, que não os perdi. Eu não comparo conhecidos, nunca comparei com amigos. Não perdi amigos, mas muito recatado em casa, que é a forma de não ter gastos. Tive que colocar, disse isto na entrevista do Jornal Expresso, não me parece que tenha saído, mas também foi uma conversa muito longa, não podia sair tudo. Eu coloquei a minha casa no mercado, portanto, para ter rendimento da minha casa, e continuo com a minha cabeça, com o meu cérebro, com a minha inteligência, com a minha capacidade, com o meu know-how, com as minhas com os meus 2 braços, com as minhas 2 pernas, com a minha vontade de trabalhar, de ser útil, e de poder levar a minha vida pela frente. É só isso que eu quero, é levar a minha vida pela frente, até porque tenho 3 filhas e tenho uma vida, são 47 anos, sou novo demais para me poder render a esta campanha de difamação, calúnia e de morte social e profissional a que estou sujeito. Tenho que continuar a lutar e a batalhar para sair disto. E vai se manter ativo, aconteça o que acontecer este sábado? Como pessoa, ser humano, pai, filho, companheiro, isso com certeza absoluta. Tudo o resto vou tomar as minhas decisões. A nossa vida é feita de ações e reações, de vermos como é que as pessoas nos vão tratando, e perante isso vamos tomando as nossas decisões diárias. São ações, reações. Vamos ver tudo aquilo que vai acontecer. Eu perguntava-lhe isso porque quem é contra Bruno Carvalho diz que muitas vezes, de tempos a tempos, causa algumas polémicas para se manter à tona. Por isso é que eu lhe perguntava e se queria também responder a isso de alguma forma. Não sei o que é que isso quer dizer, manter-me à tona de... Não sei o que é que isso quer dizer. Manter-me à tona significa ser arguído no caso de Alcochete? Manter-me à tona significa não ter trabalho? Manter-me à tona... Não. Eu, sinceramente, acho que quem diz isso, só uma pessoa que seja perfeitamente imbecil, é que diz isso. E os imbecis, pronto, têm essa velha característica, o imbecil, o idiota, tem essa velha característica que não vale a pena nós o combatermos porque ele ganha experiência e acaba-nos por arrastar com eles. Portanto, é uma imbecilidade como outra coisa qualquer. Aquilo que eu, de facto, não posso deixar de explicar às pessoas é que a minha vida mudou. E agora não estou a falar dos meus problemas ou não problemas, estou a dizer a minha vida mudou. A partir do momento em que me candidatei ao Sporting, a partir do momento em que fui presidente do Sporting Clube de Portugal, a minha vida nunca mais será a mesma. Porque as pessoas não deixam de me reconhecer, as pessoas não deixam
querer falar comigo, portanto a minha vida mudou. Para o bem e para o mal, a minha vida mudou. Passei a ser uma figura pública, no que para o bem e para o mal isso tem associado. É uma realidade, infelizmente tem sido mais para o mal do que para o bem. A única coisa que eu gostava na minha vida, se quer que lhe diga, é que me deixassem em paz, que os imbecis fossem imbecis com os grupos de imbecis que estão inseridos, que eu pudesse seguir a minha vida normal, como sempre fiz, e hei de conseguir fazer isso, não tenho dúvida nenhuma. Bruno de Carvalho, obrigado por esta entrevista. Deixe-me só dizer uma coisa. Força. Neste preciso momento, e eu pedia-lhe, antes de se despedir, que me desse 10 segundos, só para, quando se despedisse, pudesse dizer que viu o vídeo. Sem dúvida. Tenho aqui o Vamos vídeo. ver. Gostava que o visse, não gostava que acabássemos a entrevista sem que visse esse vídeo, que é público. Já vi. Confere? Já vi. Não, já tinha visto este vídeo, não me chamou a atenção. Obviamente que merecerá atenção mais atenta, passa a expressão. Mas viu o vídeo a acabar com varandas a sorrir. Vira-se momentaneamente e parece um sorriso. Não quero também aqui afirmar com toda a certeza, não é nada contra o Bruno Carvalho que seja um sorriso, parece um sorriso realmente, mas é um vídeo que se corta naquele momento. Mas obviamente pode ter muitas interpretações, mas percebo a leitura, obviamente que também perceberei sobre o Varanda Fernandes disser que não é o caso. De qualquer maneira, agradecer por ter estado com a Rádio Estádio nesta entrevista. Muito obrigado então por esta oportunidade que me deram e espero o sucesso aqui para a vossa rádio.